pensão alimentícia sempre deve ser paga à mulher em caso de separação? Bom, esta é uma das dúvidas que surgem quando a união acaba. Com o crescimento da mulher no mercado de trabalho, o pagamento de pensão tem merecido uma análise ainda mais apurada. Até casos de mulheres que, após a separação, abrem mão do direito. A mulher tem ganhado cada vez mais espaço no mercado de trabalho. Essa conquista leva, muitas vezes, à independência financeira e tem influenciado até mesmo em algumas decisões judiciais. Como é o caso da pensão alimentícia, prevista no artigo 1694 do Código Civil, que estabelece a obrigação do pagamento da pensão, tanto para o homem como para a mulher. Tudo depende da necessidade de um e da possibilidade do outro. Os alimentos, eles são devidos sempre que há necessidade de alguém que adveio, né, ou está sofrendo uma separação ou um divórcio, né? No caso, mesmo o ex-cônjuge, seja o marido ou seja a mulher, se houver necessidade, é possível que seja pago. A jurisprudência do STJ tem decidido pelo pagamento de pensão alimentícia para a ex-mulher somente em casos excepcionais. A exemplo de uma dona de casa que se dedicou durante 20 anos aos filhos e ao marido. E devido à idade avançada, o juiz decidiu que ela teria direito à pensão por tempo indeterminado. Além do fator tempo que durou a relação, em que a mulher não trabalhou nunca, né, na relação e vai precisar imediatamente se inserir no mercado de trabalho para sustentar, tem as outras situações de problema de saúde, que a pessoa separa e não pode trabalhar, problemas até de saúde psicológica, a idade, né, casamento de longos anos, né, de 30, 40 anos, a pessoa sai com 60, 65 anos de um casamento, como é que vai se inserir no mercado de trabalho a essa altura da vida, não é? Adriane é um caso à parte. Ela se separou do marido em 2010, mas sempre trabalhou e, por isso, não pediu pensão alimentícia. Eu nem sabia que eu poderia, uma vez que eu tenho emprego, né? Então, assim, isso nem passou pela minha cabeça. Eu acho que eu tinha condição de me manter, não só me manter como manter meu filho, por isso até que eu nem solicitei alimentos, né, como falam, para o meu filho. A bióloga conseguiu se dedicar ao marido, ao filho, aos estudos e à carreira profissional. Já com a mãe dela foi diferente. Ela casou aos 16, teve 4 filhos e passou a vida inteira se dedicando à família. E quando veio a separação mais tarde, em torno de, quando ela tinha mais ou menos uns 50 anos, ela necessitava, e mais do que justo, então, que meu pai suprisse isso, apesar de não ter sido uma coisa fácil. E quem fala mais sobre o assunto é o advogado de família Robson Neves, que nós vamos voltar a ouvir sobre esse tema agora. Doutor Robson, obrigado pela participação mais uma vez, já falou conosco para a reportagem. Imagina, boa tarde. Obrigado a vocês. Eu queria que o senhor esclarecesse em que casos a pensão alimentícia ela é devida em caso de divórcio. Olha, no caso do divórcio para ex-mulher, ela é devida quando a mulher ainda necessitar, né? Tem sempre que se apurar a capacidade do homem de pagar e a necessidade que a mulher se encontra. Evidentemente, com a evolução na sociedade da mulher, desde o século passado, na maioria das vezes hoje a mulher tem emprego, tem condições de sustentar, vive ela mesma se mantendo, enfim, tem casa própria, enfim. Cada situação é uma situação. Se ela estiver nessa situação, ela não necessita. Então, os alimentos não vão ser possíveis de serem pagos para ela. Agora, se ela sair de um casamento, em circunstâncias em que ela necessite, como os exemplos que a gente estava falando, problema de saúde, às vezes de recolocação no mercado, etc., etc., tem os alimentos temporários, para ela poder se recolocar no mercado ou passar a tentar se colocar no mercado, se nunca esteve, não é? Fazer um curso, enfim, conseguir uma profissão e arrumar um emprego, esse tipo de coisa. A partir desse momento, cessa a necessidade. Cessando a necessidade, quem tinha um ônus de pagar, deixa de pagar, pode deixar de pagar. E a mesma coisa se tiver um problema de saúde. Enquanto ela tiver um problema de saúde, necessitar de maiores atendimentos, não poder buscar, uma vez separada, buscar ela própria o seu sustento, aí o marido ou o ex-marido vai ter que continuar
prestando essa assistência. Agora o senhor está falando da mulher, né? Vamos mudar aí os personagens. Se por acaso um homem precisar e se encontrar numa situação de dificuldade, a ex-mulher pode pagar a pensão alimentícia para o homem? Pode, mas de novo a gente volta para esse binômio, né? A capacidade de pagar da mulher, aí troca, a capacidade tem que ser dela. E a necessidade do homem. Se ele chegar numa situação pós-casamento, que ele também nunca foi inserido no mercado, ou coisa que o valha, ele vai ter direito a receber esses alimentos, ele pode buscar, né? Provavelmente o juiz vai conceder. A mesma coisa se ele tiver problema de saúde, ou coisa que o valha, a mulher vai acabar, se ela tiver condições, sempre tem que lembrar disso. Quem paga tem que ter condições e quem vai receber tem que necessitar de fato. Agora, o senhor falou em prazo, né? Existe um tempo determinado, 6 meses a 1 ano, como é que é essa avaliação? A lei não fala em tempo, propriamente dito, para se pagar os alimentos, né? O que a jurisprudência tem definido, caso a caso, é um determinado tempo, 6 meses, 1 ano, 2 anos, 1 ano, às vezes poucos meses, enfim. Conforme o caso, o juiz analisa e fala, vou mandar você pagar ainda aí 6 meses de alimentos até que a pessoa possa se reerguer, ou coisa que o vale. Agora, quando a pessoa volta a ter a sua capacidade produtiva, arruma um emprego, ou muda, melhora a sua condição financeira, essa pensão alimentícia não, a pensão à ex-mulher, ela automaticamente, ela cessa? Não, normalmente alimentos não cessa automaticamente. É preciso ir ao juiz e pedir que se fique exonerado de pagar os alimentos, né? Se faz uma petição com contraditório, como a gente fala, e o juiz vai analisar se você pode pagar ou não. Mas, normalmente, o juiz vai autorizar que você pare, porque a pessoa passou a ter condições. Você precisa provar que a pessoa passou a ter condições e que caiu a necessidade. Aquela coisa da capacidade e necessidade. Caiu a necessidade, então não tem por que pagar. Mesmo você tendo capacidade, a necessidade não existe mais, não tem mais por que ter alimentos. Agora, é importante ressaltar que a peculiaridade de cada situação é sempre levada em consideração pelo Poder Judiciário, né? Sempre. Cada caso é um caso, cada situação de um ex-casamento é um caso. Não adianta pensar que é tudo igual, porque eu nunca vi um caso igual. O senhor me contou há pouco sobre um caso de uma mulher de 60 anos que tinha uma doença em fase terminal e ela conseguiu 50% da pensão? E está viva até hoje, se te dizer isso, porque ela na época, isso já foi nos anos 90, ela tinha um câncer muito avançado, não tinha mais o estômago e 30, 40 anos de casamento e resolveu se separar. E foi uma dificuldade, porque eu, como advogado dela, pedi a pensão de 50% dos salários, da remuneração do ex-marido. E foi uma luta, porque ninguém entendia que 50% poderia ser pago porque em matéria de pensão. Porque metade é muita coisa, mas em virtude da doença ela conseguiu. Mas em virtude da né? necessidade, ela precisava de uma enfermeira, ela precisava de várias coisas, né? E está viva até hoje. Quem sabe não foi a pensão que... Com certeza. Agora eu queria que o senhor esclarecesse a diferença entre a pensão para a ex-mulher ou ex-marido e a pensão alimentícia para o filho. O ex-cônjuge pode ter que pagar as duas pensões, para o ex-marido e para o filho sempre, né? Pode ter que pagar. Mas, de novo, a gente volta para capacidade e necessidade. Sempre esse binômio. Se os filhos têm necessidade, ele vai ter que pagar. E o ex-cônjuge também, ele vai ter que pagar. Agora, para os filhos, até os 18 anos, é uma obrigação advinda do parentesco, né? Simplesmente pelo fato de ser pai, você é obrigado a pagar, ou mãe, né? Você é obrigado a pagar os alimentos. Como você era obrigado a pagar enquanto casado, quer dizer... Até os 18 anos, após os 21... Aí cai na capacidade e necessidade. Se o filho ainda necessitar e o pai tiver capacidade, se separar, aí tem que pagar. O juiz vai fixar um percentual, um valor, enfim, que ajude nos estudos, enfim, na própria criação da criança, enfim, tudo. Da criança não, com 18 anos já não é mais criança, né? Já é um homem, né? Então, mulher, Robson Neves, muito obrigada pela participação e pelos esclarecimentos na reportagem e aqui ao vivo no estúdio. Imagina, eu que agradeço. Até a próxima.